Oi, gente, meu nome é Grazi. Oi, eu sou o Gildo. Oi, eu sou a Malu. Oi, eu sou a Mafê. Eu sou a TT, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre o conto Aqueles que Abandonam Homelas. É da Úrsula, esqueci o sobrenome dela. Le Guin. Obrigada. Hayley. É porque eu procurei como falava o nome dela, que eu também não sabia. E uma sinopse rápida sobre do que é o texto. É um mundo, uma cidade utópica, né, fictícia também, que conta com pessoas que não têm muita organização capitalista que a gente conhece, né? Tipo, não tem prefeito, não fala, né, de prefeito, polícia, nem essas coisas, e que parece ser todo mundo feliz. A dinâmica de trazer algumas partes do texto, né, algumas coisas que me chamaram mais atenção para conversar, eu acho que tem funcionado muito bem e eu vou fazer assim de novo. Mas acho que a gente primeiro começa com o sobre. Eu não tinha pensado sobre o que é, hein? Nossa. Ai, Deus. Tá. Sobre. O que vocês acham que é? Pra mim é sobre escolha. Então, eu coloquei hipocrisia. Para mim é uma mistura entre escolhas e concessões. Para mim é sobre coragem. Eu não sei. Para mim, acho que pode ser hipocrisia, mentiras, pode ser. Ai, não sei. Maldade, não sei. Maldade. Realmente não sei. Vocês gostaram do texto? Muito. Bastante. Muito, amiga. Real. Gostei. Nossa, eu também gostei muito. Como eu tinha falado, né? Eu tinha visto ele numa indicação do vídeo da Vita Von Hunt. E eu gostei muito do texto, mas eu não estava esperando ser desse jeito, né? Eu não estava esperando por isso. Que é um conto que te pega muito no final, assim, eu achei. E então eu vou começar a trazer, antes de chegar no final, eu fui trazendo algumas anotações, então às vezes não vão ter tanta coisa, tanta interferência com o final, mas aí a gente foca nisso, né? Eu achei legal a questão de que a questão de que todo mundo é feliz e que isso parece ser simplório, que parece que as pessoas são simples. E que não era para a gente pensar isso deles, né? Que não é o fato deles serem felizes que eles têm um intelectual menor. E eu achei isso muito massa, porque eu acho que vem aquela questão da alegria versus a simplicidade, né? Quanto mais simples uma pessoa é, mais alegre ela é, e quanto mais inteligente, mais triste ela se torna. E achei muito, muito legal o jeito que ela falou, né? De apenas a dor é intelectual, apenas o mal que é interessante, né? Porque o mal é a inteligência e louvar o desespero é condenar. Ah, não, isso aqui já não tem nada a ver com isso, com essa parte. Mas eu achei muito massa essa questão dela falar da questão da alegria e da simplicidade. Uhum. Sim. Outra parte que eu achei massa dessa questão ainda é que a felicidade ela é baseada em discernimento justo sobre o que é necessário. E eu fiquei me perguntando o que é necessário, né? Porque nessa hora ela estava meio que falando sobre bens materiais, eu senti. Né? O que é necessário para a felicidade? Onde que a gente encontra a felicidade? Porque a gente sempre acha que a felicidade, não, eu quero ser rica para eu ser feliz, para eu poder ter isso, para eu ter aquilo. Tá, mas o que é necessidade? Até onde que vai o que é o necessário para ser feliz? Achei legal também. Ela até fala, amiga, aquela parte assim, a gente tem que saber diferenciar o que consome e o que não consome, né? Tipo, ela realmente quis dizer que eles tinham esse discernimento, né? Do que deve e o que não deve se ter, né? Tipo, bem utópico mesmo. O que eu gostei dessa parte, uma outra parte no meio que ela fala, é a questão das drogas. Que é que drogas no mundo ideal não viciam e não são necessárias, né? No caso, para esse texto. E eu acho que isso vem em choque com uma teoria que chama... Eu não sei vocês, mas dentro desse texto eu tirei várias coisas que me chamaram a atenção em relação à nossa realidade, né? Que é a teoria da gaiola. Vocês já ouviram essa teoria das drogas? Não?
Gildo? Não. Acho que eu já conversei com o Gildo, não? Então, eu vou resumir muito resumido e vou falar de um jeito bem... de qualquer jeito, tá? Pelas coxas. Pelas coxas é uma expressão preconceituosa, talvez. Não sei, vou pesquisar sobre isso depois, porque eu acho que é. Se for, me desculpa, tá? Mas a teoria fala que quem utiliza droga, geralmente o problema não é a droga que faz a pessoa ficar viciada, é o contexto social. E a teoria da gaiola, ela apresenta alguns dados sobre alguns ratos que foram colocados dentro de algumas gaiolas. Um rato solitário que tinha comida, droga, acho que era heroína, era água, comida e droga. Então, ele tinha livre acesso a esses 3 produtos, né? Mas ele também não tinha nada. Ele não tinha nenhum companheiro de cela, ele era sozinho, de gaiola. E também não tinha nenhum brinquedo, nenhum divertimento. Então, ele ficava sozinho o tempo todo. No início, ele ia poucas vezes na heroína. Chegou um certo momento que ele começou a ir mais, até que os cientistas, os pesquisadores, colocaram ele como um viciado. E aí, esse mesmo rato que já estava viciado foi colocado dentro de uma gaiola junto com muitos outros ratos, cheio de divertimento, cheio de brinquedos, labirintos e tudo mais. E mesmo assim ainda estava disponível água, comida e heroína. Ao passar do tempo e da interação social desse rato com os outros ratos que moravam lá dentro, ele para de procurar heroína. Então, a partir dessa aí vem a teoria da gaiola, que o ser, ele não procura a droga só porque a droga vicia. Essa droga tem um componente que faz a pessoa viciar. Não, é muito mais uma questão social, de convívio e outros aspectos também na vida dessa pessoa do que a relação da droga mesmo. E eu achei legal que no texto ela fala sobre isso, né? Que as drogas no mundo ideal, elas não viciam. Por quê? Porque lá todo mundo é feliz, todo mundo tem uma boa relação, então por isso elas não precisam procurar as drogas, né? Sim. Alguém quer fazer algum outro comentário? E ele até fala, né, que tem assim, ele fala assim, e a cerveja? Talvez tenha cerveja, né? Ela até escreve isso, tipo assim, talvez pode até ser que tenha, mas não é um mal, né? Porque assim, não entra no alcoolismo, não entraria na parte ruim da coisa, né? É como se assim, tem, mas as pessoas sabem, vamos dizer assim, os limites, talvez, né? Sim. De tudo, né? Porque eles sabem o que pode e o que não pode consumir, com qual quantidade, né? Sim, elas nem... Pode falar, Tutu. Pode falar, Mafê. Eu só ia completar o que a Graça falou. Uma coisa que, assim, eu percebi que ela tentou fazer, a autora, no caso, foi a gente imaginar o ideal de felicidade, sabe? Porque ela é subjetiva, assim, né? Tipo, uma coisa que faz... uma coisa feliz pra mim não faria outra pessoa feliz. E aí, ao longo do texto, ela fala bastante isso, sabe? Tipo, imaginem o que vocês quiserem como felicidade, sabe? Imaginem que, se as drogas forem ajudar, então elas estão aqui, né? Se o sexo for ajudar, então ele tá aqui. Tipo, o que te faz feliz tá aqui, sabe? Como se todas aquelas pessoas tivessem à sua disposição coisas que fariam elas felizes, independentemente delas serem pessoas diferentes, sabe? Assim... para ser utópico na construção mesmo. na construção da cidade eu pensei muito nisso. Ela faz, o narrador faz um diálogo com o leitor muito grande, né? De imaginar o que seria ideal para você, o que te faria feliz e te leva, e é um exercício de imaginação, né? Porque a gente, enquanto leitor, a gente começa a imaginar, a gente vai construindo a cidade na nossa cabeça. Isso é muito subjetivo e eu acho que faz parte da experiência desse texto, ao passo que quando cada um vai para o seu lugar feliz e começa a construir o seu lugar feliz, a quebra que ela causa é muito maior do que se ela tivesse dado algo já pronto, eu acho, né? No sentido de não exercitar a nossa imaginação e a nossa subjetividade nesse quesito. É porque é o que cabe ao interesse de cada um. E eu acho que aí, chegando ali, né, no ponto X do texto, eu acho que traz exatamente isso. E se fosse você, né? E se fosse o mundo todo construído do jeito que você queria, o que você faria, né?
Mas antes de falar esse ponto, a única coisa que eu queria ter comentado foi a questão dos frutos, né? Os frutos desses prazerosos rituais serão amados, receberão o cuidado de todos. Então, é meio que uma união de todo mundo, né? E aí eu fico pensando em como que é diferente hoje em dia. A gente pensa nas mães solitárias, nas mães solos, se virando, se fudendo sozinha dentro de casa para cuidar de uma criança. E nesse ponto ainda trazendo essa questão do convívio social, tanto que é importante, né? Que é uma criança que vai ser amada e cuidada por todos, ou seja, né? É um grupo, é uma união. Então, eu achei muito massa toda essa construção que ela trouxe de uma sociedade utópica, não só pra gente, mas também para qualquer outra pessoa, né? Amiga, eu não concordo. Pode falar. Eu não acho que seja utópico no sentido que se aproxima muito da nossa realidade, sabe? A gente constrói os nossos lugares felizes ao passo que a gente convive com a miséria todo dia. E a gente sabe para onde a gente tem que correr, sabe? O que a gente tem que fazer para esquecer aquilo. E uma hora simplesmente para de chocar em algum momento, sabe? E a gente a gente adormece alguma coisa que passa a conviver com aquilo como os habitantes daquela cidade, sabe? Você tá indo comer em um restaurante que você tem dinheiro para pagar e aí você passa na rua, tipo, tem um cara dormindo nos excrementos dele, bêbado na rua, sem roupa, num frio. Você fica chocado a princípio e aí daí você entra no seu restaurante, igual as pessoas que voltavam para casa, e você convive com aquilo, sabe? Você vai comer, você vai rir, você vai ser feliz, e a gente tá convivendo com a miséria todo dia. Eu não acho que seja tão tópico nesse sentido, sabe? E que eu ia falar na questão da concessão, por exemplo, que eu acho que é o que ela fala no final. Porque aquela criança tinha que viver aquilo, todo o resto estava podendo viver a vida feliz deles e tal. Então eu acho que ela trocou a ordem das coisas, ela minimizou algumas coisas e maximizou outras coisas. Mas uma coisa que eu achei interessante também foi a questão dela falar que as pessoas viviam sem culpa. Porque eu acho que o capitalismo e tudo isso traz muita culpa pra gente. Religião. Para algumas pessoas. Não, quando a gente começa a tomar consciência de algumas coisas que são trazidas pela religião, pelo capitalismo, porque no conto ela fala, existe religião, mas não existe clero. Então, tipo, as pessoas acreditam em alguma coisa, mas não existem deuses. Por exemplo, Elas não são existe livres, pessoa. né? Elas são Existe livres. uma pessoa que vai representar o Deus dela. Ela pode acreditar no que ela quiser e ninguém vai falar que ela tem que dar dinheiro para essa pessoa ou que essa pessoa vai fazer uma ponte entre ela e Deus, entendeu? E, tipo, até perdi o que eu tava falando. Mas, enfim, eu acho que... Da concessão. Então, que a gente faz concessões para isso. E, às vezes, essas concessões trazem culpa. O que eu imagino que seja a questão das pessoas que vão embora. Tipo, eu acho que elas não aguentam esse peso de saber que para elas viverem aquela vida feliz e, entre aspas, perfeita, alguém tá sofrendo, nem que seja uma pessoa, sabe? E eu acho que essas pessoas que vão embora é a tomada de consciência, sabe? É o momento que a pessoa toma consciência e fala, meu, não dá. Só que ao mesmo tempo ela vai sair de lá e vai chegar num mundo que isso também tá acontecendo, sabe? É muito complexo, porque o que elas decidem fazer ali não vai alterar o quadro geral, a situação vai continuar acontecendo. Vai. E mesmo que elas não cheguem a lugar nenhum, elas não mudaram nada daquela realidade inicial, sabe? Aquilo ali precisa continuar acontecendo, porque a partir do momento que não acontecer, todo mundo vai estar na miséria. E aí, pensando nessa escolha, o que você escolheria? O que a gente escolhe todo dia, né? Porque a gente pode muito bem tomar algumas decisões que vão ajudar minimamente algumas pessoas, mas a gente está sempre pensando no nosso conforto, né? E eu acho que nesse texto é tudo muito levado aos extremos. Você tem o extremo do conforto numa cidade que é perfeita e você tem o extremo da miséria, que é alguém que não tem nada, é alguém que é maltratado, que é chutado, que é tratado com violência. Você tem dois extremos e você tem que escolher entre um deles. E eu acho que ela quer chocar ainda mais pelo fato de ser uma criança, né? Sim. Eu ia falar isso. Sim. Mas eu não sei se vocês chegaram na citação do Dostoiévski, de onde surgiu esse texto. Não.
Tá, foi perguntado para ela de onde que ela tirou a ideia, né? Porque o spoiler do final do texto, que é maravilhoso, que a gente já comentou, que é a questão de toda a riqueza dessa cidade depender da miséria deplorável de uma criança. Sim. E já perguntaram para ela em várias entrevistas de onde que ela tirou a ideia, porque esse conto parece que é bem famoso. E ela falou que ela tirou de uma citação na verdade, ela disse que ela estava pensando em Dostoiévski quando escreveu esse conto. E aí eu fui pesquisar o porquê, né? De onde que saiu. Eu não sou grande conhecedora dos Dostoiévski para poder saber, mas eu achei. Eu consigo ler Dostoiévski. Pois é, mas eu achei. Eu tive que fazer uma pesquisa intensa, porque eu achei esse texto filosófico demais. E pensei, gente, se eu não fizer uma pesquisa, eu não vou nem conseguir falar sobre. Mas a citação é a questão de... Ele faz a seguinte pergunta. E se encontrarmos a absolvição do mundo para a nossa felicidade e até a harmonia eterna, em nome disso for derramada uma lágrima de uma criança inocente? E ele mesmo responde, essa lágrimazinha não legitima nenhum progresso, ela sempre vai pesar mais. Então, foi tudo baseado nesse trecho, né, do Dostoiévski, que é uma questão de que se todo o progresso que a gente tem na vida depender da lágrima de uma criança, pronto, já não tem nada de honra, nem de felicidade, mérito, nem né? De verdade, de mérito nesse progresso. E é muito complicado, porque aí eu tô ouvindo a Malu e o Judo falar sobre a questão da fuga, da decisão ou não sobre isso, que isso vai continuar acontecendo, e acabei de lembrar de uma outra coisa filosófica. Vocês conhecem a escolha do trem? Não. A do trem, que tem um trem que está sem freio, e aí tem um grupo de pessoas e uma pessoa num dos trilhos. Você pode mudar a direção, se você coloca o trem em cima de várias pessoas ou em cima de uma pessoa. O que vocês fariam? Alguém vai sair prejudicado. Sim. São as escolhas diárias, né? A gente escolhe olhar ou não para essas pessoas que vivem na miséria. A gente escolhe ou não pensar nelas. Porque a nossa vida é confortável, né? A própria autora fala que muita gente preferia não ir visitar essa criança, né? Como assim, aceitava que ela estava lá, mas falava, deixa ela lá. Como se fosse para se fechar da realidade, né? Sim, não, assim, aquela coisa, tá longe de mim, eu não quero que me afete. Vou continuar vivendo. A justificativa que ela coloca no texto de que essa criança passou tempo demais amedrontada para se libertar do medo. Imagina você colocar essa justificativa na tua cabeça para não libertar uma criança. E aí é uma outra questão que traz no texto, né, que eu fiz as minhas pesquisas, que é a questão da banalidade do mal. Que a gente está acostumado com o mal de uma forma tão corriqueira, tão diária, por exemplo, a miséria, né? Que o Judo falou, de a gente passar e ver alguém no seu próprio excremento, dormindo e tal, e não fazer nada, não se importar, porque aquilo ali é o normal. Mas é o normal mesmo, sabe? É a questão da banalidade do mal. Que o mal, ele pode ser... Eu fiz várias anotações, né? De várias situações. Que o mal ele pode ser institucionalizado, sistematizado, até que nenhum de seus participantes perceba que está fazendo algo errado. E é exatamente a questão desse texto, né? Tem uma filósofa muito boa que discute essa questão, a Hannah Arendt. Eu nunca sei se pronunciar o nome. É a que fala do julgamento do Eichmann. É a Hannah Arendt, alguma coisa assim, Arendt. Ela fala da banalização do mal de uma forma muito... não sei definir, mas é muito consciente, sabe? É muito... Preciso. Ela é muito precisa em definir e estabelecer essa coisa, esse mecanismo sociológico, né, que surge. Né? Você tem de que texto que é do Dostoiévski, você sabe? Eu acho para você. Te falo em 1 minuto. Eu não sei, eu vou fazer
comentário, não sei se vai acrescentar ou não, mas é que eu lembrei. Vocês já assistiram aquele filme O Quarto de Jack? Já. Mano, eu me Já. lembro muito isso, né? Porque, tipo, a menina que ela já tinha vivido um mundo antes e depois foi encarcerada, ela não conseguiu viver depois. Mas ao passo que o filho dela, que não tinha vivido outra realidade, viveu sempre encarcerado, sempre com pouco, sempre faltando, sempre com violência, a hora que ele saiu, foi Tava tudo. de Ficou até boa. perdido. Tadinho, ficou até perdido. Os irmãos Karamazov. Karamazov. Isso. Ah, entendi. É dos irmãos Karamazov. Esse trecho que eu li do Dostoiévski, que é desse conto. Mas é isso, é muito, muito chocante essa questão do quarto Jack, de como é difícil para ela voltar para a realidade, né? É uma síndrome de Até porque tem todo o assim, estresse né? traumático, né, ali. Tem todo um... Ela foi sequestrada, estuprada. Ela passou por diversas situações miseráveis e desumanas. E a vida aí depois dela você foi volta parada com... numa época, assim, que a gente vive tudo, né? Tipo, ela tinha saído do colegial, se eu estiver falando coisa errada, vocês me corrijam. Ela tinha saído do colegial, ela ia cursar a faculdade. E eu acho que a época que a gente mais vive, entre aspas, coisas na vida, assim, tipo, coisas novas, eu falo, sabe? E assim, foi bruscamente parado e ela não sabia viver de outro jeito. A famosa síndrome de Estocolmo, né? Tipo, a mulher se apaixona por aquilo que faz mal para ela. E assim, não tem nem base, assim, você pensar que um dia você se acostumaria com isso, sabe? Mas a gente se acostuma, que é a própria questão do texto, né? A gente se acostuma com o mal, com as coisas. Vocês se perguntaram o que vocês fariam no lugar? Vocês chegaram a alguma resposta? Eu coloquei a pergunta aqui, ó. Vocês deixariam Melas? Eu não sei. Eu não sei, amiga. Eu não Cara, sei. eu acho que realmente. eu sei. Eu sinceramente, eu acho que esse processo de tomada de consciência e de ação é literalmente um processo, sabe? Não é assim, vi a miséria, agora eu abandono tudo que eu tive como luxo e vida. Talvez para algumas pessoas seja diante do choque, mas eu acho que eu seria aquela pessoa velha, sabe? Que eles falam que não. Aquele adulto que simplesmente um dia resolve não sair de casa e depois deixa a cidade. Eu não seria o jovem que já iria lá e, ai, que horror, vou embora, não. Eu acho que eu também seria aquela pessoa que ia ficar por anos tentando não ir visitar a criança, sabe? Eu acho que eu ia ser essa pessoa que eu acabei de falar, mas eu ia ser ela. Infelizmente, eu acho que eu ia demorar bastante tempo pra aceitar, sabe? E ir e ver, talvez. Eu acho que eu seria essa pessoa. E talvez se eu visse, talvez, igual o Gil falou, talvez com muito mais maturidade, eu realmente decidisse ir embora, sabe? Mas já aceitar que toda realidade vai ter uma criança, sabe? Vamos dizer assim. Em cada sociedade, que mesmo que eu saísse de Homelas, eu talvez fosse para a cidade vizinha e fosse ter uma outra pessoa também nessa mesma condição, sabe? E que é a nossa realidade, né? Assim, representado. Eu acho que é muito essa questão do conforto e dessa naturalização que a gente passa, no sentido de que você não precisa ver hoje em dia o menino, sabe? Você não precisa ver a miséria hoje em dia. Tipo, você tá deitado na sua cama, debaixo da coberta, enquanto você tá olhando o seu touchscreen, e aí você vê, nossa, que chato, 5 mendigos morreram pelo frio. E aí você já desce para a próxima notícia, sabe? Você já rola o feed. E aí tipo, você fica chocado, porque seria até um mal se a gente não se chocasse mais com a morte, com a violência, com a miséria. Só que você fica chocado e dali 5 segundos você já tá vendo alguém na praia e tá, fulana tá na praia, olha que legal. Tá, passou, sabe? É tudo muito rápido, muito... Você não precisa se confrontar com a miséria nesse sentido mais, sabe? E parece que alguns problemas sociais já ficam até mais, entre muitas aspas, normais, sabe, pra gente. Tipo, mas isso ia acontecer mesmo. Aí algumas outras coisas vão chocando muito mais a gente, sabe? Por exemplo, quando envolve criança, eu fico muito chocada. Eu fico muito assim, meu Deus. Agora, outras coisas já ficaram tão naturalizadas, parece, pela própria mídia também, sabe? Porque é muito triste, né? Mas é como se fosse muito normal já, tipo, esperado, né?
Eu tô lendo aquele livro que eu mostrei para vocês antes do Paulo Freire, e aí tem uma discussão que eu acho que a gente pode apontar nesse sentido da falsa generosidade também. Que o que a gente faz de fato para que a miséria acabe, sabe? E por que algumas pessoas estão sempre lutando, ai, vou dar comida para o mendigo. Não estou dizendo que não tenha que ajudar, mas, ai, vou dar comida para o mendigo na rua, vou levar cobertor, sabe? Mas o que a gente está fazendo de fato para que essas pessoas saiam da rua, sabe? Ou a gente está sempre naquela falsa generosidade que que vai te manter sempre no posto de pessoa solidária, que vai postar foto nas redes sociais e está praticando o bem. Mas o seu interesse é que para sempre essa estrutura continue, porque assim você vai poder ser aquela pessoa que desce no sótão para alimentar o menino, sabe? Você, olha, que gentil, tá alimentando o garoto. E aí, caridade é diferente de justiça social, né? Desculpa, Malu, falei em cima de você, pode falar. Não, só, tipo, muita gente faz caridade por culpa, tipo, por culpa de ter as coisas e ver que o outro não tem. Daí, tipo, vou dar pro outro pra... Cara, mas eu acho que não seja nem culpa. Ele aponta nesse movimento de que não é interessante para a pessoa que a ordem social mude, sabe? Não é interessante para ela um movimento sem terras, ao passo que o mendigo, que alguém que o sem teto, que o sem terra vai ter teto, sabe? Que ele vai ter um chão para plantar, alguma coisa para que ele viva com dignidade. Não é interessante, porque aí ele para de ser o oprimido que vai precisar da sua generosidade, sabe? E aí você vai ser gentil com quem, afinal? Essa diferença social é importante para o sistema. Voltamos mais uma vez. A culpa, com certeza, é do sistema que a gente vive, né? Mas essa diferença social é muito importante para o sistema funcionar. Não deixa de ser diferente do texto, né? Porque para aquela sociedade funcionar, para continuar, ela é toda embasada em cima do sofrimento de uma criança. No nosso dia a dia, a gente não está diferente disso. Ixi, Gil caiu, deve ser a internet. Caiu, Não é muito diferente da nossa realidade. O nosso bem-estar, ele está bem solidificado em cima de uma grande parcela da sociedade que está ali vivendo na beirada da miséria, né? Então, é importante a gente verificar isso. Eu sempre me pergunto isso, Gildo. O que a gente pode fazer para a gente lutar mesmo por algo? Porque durante a faculdade eu era a senhora estudante, militante, que ia para frente, fazia tudo. Depois que eu saí da faculdade, eu fiz nada. E eu fico me perguntando o que eu posso fazer. Eu sempre que eu posso, eu estou tentando discutir política com as pessoas que eu conheço, mas é a minha bolha, né? Não vai fazer muita diferença para a sociedade, né? E uma coisa que eu quero deixar aqui para essas eleições desse ano, tá, gente? Só para lembrar que é um vídeo que a gente tem pessoas que assistem. Votem em mulheres, vamos aumentar a representatividade das minorias dentro da política, porque eu acho que isso pode ser o início de uma grande mudança. Então, votem em mulheres e votem em minorias, ok? Amiga, respondendo a sua pergunta, eu acredito que a gente faça, e que você também faça muito, todos aqui, na verdade, pela profissão que a gente escolheu, sabe? A nossa profissão é uma profissão que não está ligada à produção de bens materiais, sabe? Sim. A gente não está participando da produção direta de bens materiais, pelo menos enquanto proletário. Porém, não, nesse sentido eu acredito que a gente faça diferença na própria ordem, sabe? Na ordem das coisas, porque a gente tem... Talvez é um poder irrisório, eu acho que a gente tem responsabilidade. Mas a gente tem um certo poder de causar um borbulho, sabe? Um despertar de consciência, uma sensibilização, não sei em quantos, não sei como, não tenho resposta para nada, mas eu acho que a gente tem a chance de causar uma diferença. A possibilidade existe. Ela é pequena, mas ela existe. Só que eu acho que por estar... Pode concluir o que você está falando para eu falar, porque senão eu vou te interromper.
Não, é isso, é nesse sentido de que eu acho que a gente tem que a gente faz a gente fez ao escolher essa profissão, um passo na direção de que as coisas mudem, sabe? Ninguém é feliz, assim, no sentido de, a sociedade tá perfeita, tá. Cara, não tem como, pelo menos depois de passar por um curso de licenciatura É muito difícil. e ter vindo da educação básica, de Sim. acreditar que tá tudo certo, sabe? Sim. Eu acho que se a gente pensar na universidade pública, ela traz isso eu acho que é o grande diferencial da universidade pública para a universidade particular, infelizmente. Eu acho que a grande diferença é essa consciência e ter sobre vivido a educação básica pública, né? Pública também. Eu também vim da educação pública e eu sei de todas as mazelas porque eu vivi lá, né? Eu não sabia, eu não tinha consciência de como era difícil e discrepante até eu chegar na faculdade, né? Que aí eu pensei, caramba, 5 pessoas da minha sala que vieram da escola pública viram tudo isso no ensino médio. Eu nunca nem tinha ouvido falar sobre, sei lá, mitocôndria. Então, você tem que parar para pensar a diferença, né? A diferença para você correr e conseguir alcançar essas pessoas. E a universidade, ela é isso. Só que a universidade pública, junto com a educação para professores, né, dentro da licenciatura, ela traz muito isso, né? Que é a consciência de classe, que é muito importante, e a consciência da importância desse professor dentro da sociedade, né? Porque eu acho engraçado essas propagandas que traz dos professores, vamos valorizar o professor, porque sem eles não existiriam médicos, nem advogados, nem, sei lá, engenheiros, né? E também não existe pessoa pensante, caramba, porque, tipo, não é uma questão de formação, sabe? É uma questão de pensar, sabe? De educar, né? É muito pesado. Mas a questão da culpa que a Malu falou, cara, esse negócio me pega muito, Malu. Me pega demais, assim. E olha que eu tenho muito pouco. Eu sou uma pessoa muito simples. As minhas raízes são muito simples e eu sou muito simples. Eu tenho, sei lá, pouquíssimo para viver, gasto pouquíssimo para viver. E ainda assim eu carrego uma culpa terrível, terrível de imaginar que tem gente passando frio, que tem gente passando fome. Eu sou uma dessas que distribui cobertor, que dá comida. Eu sou, porque eu não consigo. Eu lembro que uma vez eu li um texto, eu tô monopolizando aqui, né? Tudo pra mim, só sobre o meu aqui, né? Mas é a experiência minha, infelizmente essa sou eu, né? Eu sou o que transformou a Maria Tereza nessa pessoa. Antes de entrar na faculdade, eu acho que eu estava lendo um texto. Oh, gente, isso tem anos, hein? Tem mais de 10 anos. Antes de entrar na faculdade, eu li um texto de uma sul-africana, eu não lembro de que país, gente, eu não vou lembrar de dados nenhum, assim, mas eu lembro que eu chorei muito lendo o texto. Que ela estava vindo de uma realidade de violência sexual feminina muito forte, que é muito comum em alguns países ainda lá, né? Da castração feminina, do estupro. E ela acho que ela tinha conseguido uma oportunidade para vir trazer essa realidade do que estava acontecendo com ela e com as mulheres da tribo dela aqui no Brasil. Quando ela chegou em São Paulo, ela ficou deslumbrada com aquela cidade daquele tamanho e com aquela riqueza, né? Porque as construções de São Paulo são muito oponentes, né? Tudo muito grande, luxuoso. E ela ficou pensando, ela começou a chorar e ficou muito feliz de ter conseguido chegar nesse país, porque ela pensou, se essas pessoas têm tanto, elas vão nos ajudar, elas vão fazer alguma coisa. Cara, eu lembro que eu chorava. Eu chorava, assim, falava, cara, a gente não faz nada. A gente tem muito e a gente Qual não São Paulo faz ela viu, nada. né? É claro que São Paulo que ela viu também, né? Óbvio, amigo, é uma questão da riqueza de um povo, e não só a nossa, porque a gente ainda é um país de terceiro mundo, né? Mas se a gente pensar em como, às vezes, o que a gente tem é muito para algum,
demais para algum, muito diferente, essa culpa me bate na minha porta, assim, à noite, que não me deixa dormir, sabe? De tirar a coberta de dentro da minha casa para sair na rua e destruir para alguém. Já aconteceu. É terrível. É terrível. E, no fundo, o que a gente está fazendo para mudar de verdade, sabe? É o que eu falo. Eu acho que a gente tem que tentar trazer isso para as nossas bolhas, e a discussão política é muito importante. A gente não pode deixar de discutir política e de respirar a política, porque a política também está no silêncio que a gente leva. Uhum. E tentar eleger pessoas que vão fazer alguma coisa, porque... Que acreditam, né, pelo menos, na mudança. E isso a gente pensando as coisas em uma situação micro, né? Tipo, dessa relação. Agora, se a gente para pensar que tem países que só são o império que são, ou que são o império que foram, em cima de muita... principalmente da África e do continente africano e do continente sul-americano, né? Sim. Se teve alguém que sustentou o imperialismo em todas as suas formas, se teve alguém que foi a criança no sótão, Exato. foram esses continentes. A gente falou muito disso semana passada, muito. Eurocentrismo. Quem não veio, recomendo ouvir. Gente, eu preciso ouvir. Eu li o conto e... Ai, que eu também frustrante. Mas vejam o podcast, vejam o vídeo que a gente... Eu tô esperando o podcast, eu quero ouvir o podcast. Verei. Particularmente arrasamos, assim. Foi muito boa a discussão da semana passada, o texto era muito bom mesmo. Eu acho que esse texto dessa semana é um pouco mais pesado na filosofia, mas o da semana passada foi... É que eu acho que o da semana passada era um tema que a gente não tinha discutido antes, né? Que era mais histórico-político, assim. Nossa, foi muito bom mesmo. Mas eu acho que... Eu não sei se vocês vão querer comentar mais alguma coisa, mas antes de fechar o texto, eu tenho uma pergunta. Eu trouxe só 2 trechos, posso comentar? Claro. O que me chamou a atenção no início foi aquele estado de êxtase, né? Quase uma sintonia com as pessoas que estão no desfile, que estão em cima, tipo, é tudo muito perfeito, é tudo muito paradisíaco, né? Tipo, eles estão em sintonia, eles estão felizes, eles estão respirando alegria. E aí, uma frase, 2 trechos que me chamou a atenção, essa que é uma frase que diz: todos sabem que a criança está lá. Ou seja, todo mundo daquela cidade vive naquela felicidade, naquele êxtase, naquela sintonia, sabendo que a criança está lá. E aí outra é que sabem que, como a criança, não são livres. Ou seja, essa questão do paradoxo, do melhor e do pior, eles não estão livres para ir lá simplesmente e salvar a criança, porque aí eles vão estar condenando toda uma cidade. E aí eles não estão livres também para viver livre de culpa, porque eles já viram a criança, então eles sabem que aquilo está sendo... O pilar daquilo tudo é um sofrimento, né? Então, eles não estão livres, porque mesmo que eles forem embora, eles vão viver lembrando que aquilo está acontecendo e eu acho que isso aponta para uma complexidade no nosso modo de ser, sabe? Tipo, não existe... O que me incomoda muito atualmente é que muita gente tem resposta muito fácil para tudo, sabe? Tipo, a questão da educação básica é isso. A questão da política de não sei aonde é isso. A questão do mundo... e a questão do capitalismo é X. As coisas não são tão simples. Ninguém é livre para fazer as escolhas dessa forma e para resolver os problemas no estalo de dedo. Cara, a gente produz conhecimento há mais de 2, 3 mil anos. Você já parou para pensar que se ninguém chegou a uma resposta até hoje de um problema específico, o problema surgiu há pouco tempo, tá? Mas a nossa produção de conhecimento de séculos para cá é massivamente boa. A gente tem muita produção de conhecimento boa. Ninguém conseguiu resolver a desigualdade social até hoje. Você acha mesmo que é numa frase que você vai dizer, desigualdade social é questão de, pá. Essas respostas fáceis me incomodam profundamente e eu me recuso a discutir com quem tem essas respostas tão fáceis, sabe? Como se fosse macarrão instantâneo. E
Eu acho que isso é um pouco disso, sabe? Ninguém ali tá livre para viver a vida, porque a criança, ela não tá livre para ir e vir, e ela lembra Não. como era viver com a mãe, ela lembra como é o sol. As Isso. pessoas não estão livres para viver felizes, porque Não. elas estão naquela escolha de não saber o que fazem, salvo um e condeno todo o resto. Vou embora, mas eu vou estar sempre lembrando que aquela criança está ali. Sabe, eu acho que isso aponta para esse paradoxo do que é viver, principalmente nesses dias que a gente tem tanta É. produção de conhecimento, mas que a gente também nunca soube tão pouco, né? De em diversos níveis, assim, generalizando, mas a forma como a sociedade se estruturou, né? E a gente vê o resultado disso na política brasileira, principalmente. Eu lembrei muito de quando eu estudei o Sartre. Gente, eu não vou falar em francês, o Sartre. Ai, fala, é tão bonito. Na escola, no ensino médio, e eu lembro, assim, tem alguns filósofos que eu lembro, basicamente, que me marcaram muito. E ele dizia exatamente isso que você falou, nós somos condenados pela nossa própria liberdade. Condenados, assim, nós estamos aprisionados na nossa própria liberdade, sabe? Não só nessa liberdade que você falou, né, de tipo de ir embora, de etc e tal, mas na liberdade das escolhas que nós fazemos, né? Então, por exemplo, se eu escolho fazer licenciatura em vez de fazer uma graduação, essa liberdade me condena. Entende? Então, tipo, ele falava muito isso. Ele sempre era a filosofia que ele mais batia na tecla, né? Tipo, a gente tá condenado. Fazer um comentário também? Que eu li essa semana passada um livro não, um ensaio, né? Que chama Necropolítica, do Achille Mbembe. Eu não sei falar sobre o nome dele. Mas, enfim, é incrível esse ensaio e eu lembrei muito dessa questão. Porque quando eu tava lendo, eu fiquei me perguntando como que eles simplesmente escolheram essa criança. Tipo assim, eu sei que ela não explica, nem tem espaço para isso, mas essa criança foi, de algum modo, teve um critério de escolha que é muito triste. E aí eu entrei nesse livro, nesse ensaio, que é a Necropolítica, né, que é a política da morte, que é baseado na questão do Foucault, de biopoder, enfim. Que é como se a sociedade escolhesse pessoas que devem morrer, sabe? Uma coisa, essa sociedade que a gente está inserido, ela mesmo que coloca pessoas, por exemplo, aí entra questões de racismo, das minorias, etc., que são grupos que estão numa margem que, se eles morrerem, não vai afetar a camada que está acima. E aí eu lembrei muito desse livro, desse ensaio, porque essa criança provavelmente foi escolhida, vamos dizer, ela deveria pertencer a uma minoria social, seja de uma classe muito baixa da miséria, ou uma criança negra, enfim, alguma questão assim, que colocou ela como se fosse um subalterno, que ela poderia ser escolhida para sofrer, sabe? Que é o que a necropolítica traz, né? Que é o biopoder que o Foucault fala, que é como se fosse assim, essa pessoa ela não precisa estar viva, se ela morrer não vai afetar a camada. E aí eu fiquei pensando, sabe? Falei, gente, é isso, né? É exatamente o que o Achille falou. É a necropolítica que vive, que a nossa sociedade é uma sociedade necropolítica. Porque ele retoma as questões do Hitler, né? Ele fala, o Hitler, ele era baseado nessa questão de biopoder, o Stalin, as questões do Afeganistão, tudo foram questões de necropolítica, e até hoje, se a gente for refletir, a gente vai encontrar, né, essa política, até hoje, que é a política da morte. Principalmente, né, porque ela ganha um caráter silencioso, né, que está ali presente na ordem e a gente não dá conta disso. Lá no Holocausto você tinha uma coisa clara: estamos perseguindo X pessoas. Aqui, se a gente não notar, se a gente passa despercebido, né? Quem que tá morrendo? Se a gente não for atrás saber, tipo, você pergunta para alguém, quem tá morrendo? Ah, as pessoas morrem mesmo, né? Tipo, é normal. Não é. É tudo esquematizado, sabe? E é silencioso. É um grupo de pessoas que tá morrendo. É esse grupo que você falou, não é? Sim. Exatamente. Eu queria só voltar lá no comentário da Mafê, porque eu tenho um problema com acreditar em liberdade. Eu acredito muito que a gente é agenciado o tempo todo por discursos, sabe, por discursividades, no sentido de que a gente cria essa ideia de liberdade, sabe? A gente nunca vai estar liberto
Não existe. O que seria liberdade, né? A gente agenciava o tempo todo a fazer nossas escolhas. Por que eu escolhi licenciatura? Porque eu acredito. Porque aí você já compra diversos discursos que vem nessa bagagem, né? Tipo, porque eu escolhi mudar o mundo, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque eu acredito que a educação é isso, aquilo. Tipo, a gente não é livre, a gente foi atravessado por esses discursos até, olha, isso aqui é pra mim, ou isso aqui não é pra mim, sabe? E aí quando você faz uma escolha, você exclui todas as outras. Quando você faz a escolha de fazer um curso de licenciatura, quando você é agenciado por esses discursos, você exclui todas as outras possibilidades, sabe? De que tem que fazer medicina porque dá dinheiro, de que tem que fazer não sei o que porque é X. Sim. Porque gera status, né? Isso já existia antes da gente. Então, qual que é a nossa liberdade no estudo, sabe? É. Verdade. Eu acho que a gente sempre está sujeito ao discurso que a gente está inserido, né? Não sei nada de análise do discurso, porque nunca estudei, mas eu acho que é muito disso. A gente está inserido no que dizem pra gente, no que fazem a gente acreditar. Né, assim, na questão de você ter falado que a necropolítica ela é silenciosa, eu acho que eu percebo muito silêncio. Vai ficar estranha essa frase que eu vou falar, tá, gente? Mas muito silêncio na palavra, por exemplo. Uma coisinha, um discursinho que você faz que você não percebe o poder daquilo, sabe? Você não percebe o poder de você replicar aquilo que você tá falando. Então, ele é silencioso nesse sentido. Você acha que dizer aquilo não vai causar nada, mas causa, entende? Então, tipo, causa e tem consequência, sabe? Uma coisa só que eu queria... Pode falar. Só complementando, é porque nessa questão do silêncio, né, é porque o que você diz, não diz só pelo que você apresenta, não significa pelo que você apresenta, significa pelo que você deixou de apresentar quando você escolheu falar isso, sabe? Então, se eu escolhi falar X, eu deixei de fora Y e Z. Então, isso também significa. Sim, isso é verdade. Uma coisa só que eu... Quando eu li essa questão da liberdade, eu fiquei pensando... Assim, coisa pessoal minha, agora relato pessoal também que vocês falaram da criança. Não sei se vai destoar muito, assim... Mas fazia muito tempo que não tinham crianças na minha família, porque, assim, os meus primos, eles estavam velhos, mas eles não estavam tão velhos, assim, a ponto de ter filhos, etc e tal. Não que exista uma idade para ter filho, mas vocês entenderam. E aí, veio assim, de repente, né? Veio, tipo, 3 meninas na família da minha mãe. Primeiro veio a Lívia, que tem 4 anos, aí agora tem a Alice, que tem 1 aninho, e a Júlia tem 6 meses. Então, tipo, veio em intervalos pequenos de tempo. E assim, eu não tinha essa noção de que, por exemplo, isso é uma leva, né? Tipo, que agora meus primos estão tendo filhos. Agora eu tô numa idade que eu tô vendo a criação das meninas, etc e tal, e eu não sei se essa frase é do Paulo Freire, não vou atribuir a ninguém porque eu não sei. Mas eu li uma frase uma vez que dizia que era necessário uma vila, uma cidade para criar uma criança. Né, que tipo, é necessário um todo para criar uma criança. E eu vejo muito isso, gente, na minha família, sabe? Tipo, a mãe tem que trabalhar, alguém tem que ficar com a filha. A mãe é mãe de primeira viagem, não sabe, a avó vai lá e ensina a fazer chá. Entendeu? A vizinha faz isso. Então, tipo, criar uma criança, sabe? Tem um vídeo da Jut que eu lembro muito também, que ela fala sobre fazer uma criança dormir. Vocês já fizeram uma criança dormir? Sabe? Porque é uma sensação de que, assim, você tá cuidando de outra pessoa, aquela outra pessoa vai ser alguém, cara. E aí eu fico pensando em, tipo, uma criança estando num sótão, sabe? Vivendo tudo aquilo que ela tava vivendo. E essa criança, ela era a responsabilidade da cidade como um todo. Né? Tipo, claro que existem mães sozinhas que criam crianças, etc e tal, mas eu falo assim, você precisa de alguém para cuidar de uma criança. Você precisa deixar numa vizinha, você precisa... Entende? Você não consegue fazer uma coisa completamente sola. E essa questão da liberdade também me pegou porque me faz pensar que a gente sempre precisa do outro. Né? A gente não é livre completamente. Nunca vou precisar de ninguém para fazer nada na minha vida. Não, gente, se você existe hoje é porque alguém um dia trocou sua fralda, alguém um dia te fez dormir, alguém um dia... Então, eu fico pensando nessa liberdade também de, por exemplo... sou livre, sabe? Livre do quê? Você precisa da outra pessoa, sabe?
Eu acho que isso também vai ao encontro de uma coisa que eu vivo falando aqui, que é da Constituição enquanto social, né? Porque você precisa de uma vila para criar uma criança, ao passo que essa criança só vai se inserir. Imagina ela e a mãe dela na floresta. Você precisa do social para se constituir enquanto ser humano, né? Você se constitui na diferença do outro. Você é fulano porque você não é o outro. Então, tipo, ao passo que você precisa estar inserido numa sociedade para que você aprenda sobre aquela sociedade e aprenda sobre ser humano, né? E sobre ser cidadão e tudo que aquilo implica. Uhum. E a gente só vai aprender isso na Constituição. A gente só aprende isso na Constituição pelo ser do que o outro não é, né? Uhum. E a minha mãe fala muito isso, desde que eu me entendo por gente, que tipo assim, a minha mãe, não sei se vocês sabem, mas ela é diretora de uma creche, acho que a TT não sabia. Ela fala que existem... Gente, a diferença da criança que vai pra creche e da criança que não vai pra creche, assim, são adultos completamente diferentes. Completamente diferentes, sabe? Tipo, podem ser irmãos, criados pelos mesmos pais. Se uma criança foi pra creche e a outra não foi, ela é diferente, sabe? Porque, assim, você para pensar, tipo, até então os meus pais estavam me servindo. Quando você vai pra creche, você vê que outras crianças também precisam ser servidas, que outras crianças mamam, que outras crianças dormem. O seu mundo, ele muda muito nessa primeira infância que a gente chama, né, que é do 1 aos 6 anos. Então, assim, é o que você falou, é o constituir-se pelo outro, é você ver o outro como o outro mesmo, uma pessoa fora de mim, né? Tipo, não só a minha mãe e o meu pai que me deram a vida, sabe? Por isso que é muito importante a criança ter essa questão social. O primeiro contato que ela vai ter vai ser com a família, o segundo com os amigos, e etc, etc. Quem é que foi pra creche? Eu. Ninguém foi. Eu fui pra escola, serve? Então, eu fui pra uma escolinha que era tipo. É porque assim, eu fui numa escolinha antes de entrar na escola que eu estudei o resto da vida, porque eu tinha que. Na escola que eu entrei sobre o objetivo, você não pode ir usando fralda, né? Aí eu usei numa outra escolinha, mas eu não sei se era uma creche ou se era uma escolinha. Eu estudei numa Deve ser uma creche. É o maternal que eles chamam agora. É tipo primeira infância, do 1 ao 6. Vocês maternal. foram pra alguma creche / escola do 1 ao 6? Eu não fui, gente. Eu fui criada por tios, vizinhos, porque minha mãe trabalhava 60 mil horas por semana. É isso que eu tô falando. E eu fui criada sabe? por qualquer, tipo, meio que criada com os lobos. Eu não fui pra creche. Criada na natureza. Eu acho que eu não fui, né? Eu fui numa escola antes da Criação escola, comunitária da TT. Criada por todos. Mas é esse o sentido da frase mesmo, de você precisar de uma vila para criar uma criança, gente. Eu queria só trazer mais um trechinho do final do conto que fala assim: dão as costas a um pacto social que não os representa. Eu acho que nessa questão do micro também é algo que a gente possa fazer, sabe? A gente pode dar as costas para aqueles pactos sociais que não nos representam. E em questões micro mesmo, sabe? Muito micro, na nossa convivência em casa, no nosso existir no mundo, a gente se posiciona. A gente se posiciona politicamente o tempo todo. E a gente pode sim dar as costas para pactos sociais que não nos representam. Como aquelas pessoas que deixavam amelas, né? Sim. Essa questão que você está falando, amigo, de virar as costas para o que está acontecendo, é muito o que você falou da autora, que fala sobre banalidade do mal. Não, posso ter me colocado mal, mas assim, tipo, dar as costas no sentido de não concordar com os pactos sociais e, tipo, simplesmente se negar a fazer. Por exemplo, não vou consumir tal marca porque X e Y. Entendi. Entendi, de não compactuar com aquilo, entendi. Não vou compactuar com uma coisa que eu não concordo, sabe? É uma prática social que tá... sei lá, tipo, casamento, ter filhos, sabe? A gente pode virar e consumir tal coisa, tal alimento. A gente pode virar as costas para esses pactos sociais que a gente não concorda. E isso já é uma tomada de posição, mesmo que micro, né? Sim. Libertadas de uma religião que você não concorda, que sua família segue.
E por mais que isso choque as pessoas, né? Eu acho que, assim, não ser verdadeiro, mas ser fiel, assim como essas pessoas que tiveram a coragem de sair de Omela, sabe? Tipo, elas foram, eu acho que, fiéis ao que elas acreditavam. Olha, eu não vou compactuar com essa criança. Apesar de em todo lugar ter uma criança, eu não quero ficar aqui onde estou, sabe? Então, tipo... onde as pessoas acham. E a gente não sabe para onde essas pessoas foram também, afinal. A gente não sabe se existe outras cidades depois daquilo. Tem uma continuação. Pelo que eu fiquei Sério? sabendo, Eu quero. Ela tem outros contos, e em alguns outros contos ela fala sobre esse lugar para onde as pessoas partem, né? Para onde elas vão parar. Eu não sei, eu não li e tal. Mas porque nas minhas pesquisas eu vi. Eu ainda não sei. Mas eu acredito que o que ela trouxe nesse contexto é que, querendo ou não, saindo ou não, essa criança vai continuar ali, e provavelmente em outras cidades essa criança pode ser outra realidade. Na nossa sociedade atual, quem é a criança que está no porão, né? No porão, né? Pois é. Verdade. Mas quando eu estava falando sobre a questão da autora do Banalidade do Mal, eu só queria trazer um outro ponto que eu trouxe pesquisa, porque eu fiz muita pesquisa para esse texto, que é uma coisa que eu já conhecia e que eu fiquei de cara de ter contexto, de ter ligação com esse texto, porque esse texto tem muitas ligações. Da banalidade do mal e do julgamento do Eichmann, que acho que foi o segundo julgamento mais famoso nazista, que aconteceu, acho que Ai, não lembro onde foi. Tchau, amigo. Ai, tchau, amigo. Beijo. 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 Que ele traz um julgamento de um dos nazistas, que foi o cara que foi encontrado na Argentina. Vocês já devem ter ouvido falar sobre ele, Adolfo Eichmann. Eu não sei se estou pronunciando certo, mas ele foi encontrado na Argentina, foi um dos caras que mais levou judeus para serem para os campos de concentração, porque ele era um dos organizadores dos trens. Nossa. E aí, no julgamento, ele fala coisas muito pesadas, né? Eu não vou conseguir lembrar de tudo, mas eu até deixei anotado aqui uma partezinha do que ele fala. Porque quando falam, nossa, mas você matou milhares, você foi responsável pela morte de milhares de pessoas, e ele sempre justificando que não é porque ele era mau, não é porque ele queria matar aquelas pessoas, é porque ele era um bom funcionário. Ele era um bom militar, no caso, né? Ele era um bom subordinado a Hitler. E é muito pesado isso que ele fala, que, assim o fez o Eichmann e tantos outros, ao enviarem milhões de seres humanos à morte, acreditando estar cumprindo seu dever com o maior zelo e eficiência possíveis, obedecendo burocraticamente ordens sem questioná-las. Quantas vezes a gente obedece ordens sem questionar e a gente não sabe o que isso vai trazer? É isso, sabe? A banalidade do mal é isso. O cara nem acreditava que ele era tão mal assim, porque ele estava servindo algo, ele estava servindo alguém, ele era funcionário de alguém, assim. E quantas vezes a gente faz escolhas sem saber o que está por trás delas, né? Tipo, a liberdade das escolhas. Tá, mas eu tô comprando tal roupa, eu não sei de onde ela vem. Eu tô comendo tal comida, eu não sei quem produziu, como foi produzida, como que chegou aqui. Então, eu acho que esse tipo de coisa é algo que a gente tem que se perguntar todo dia, né? Essa criança que está no porão de dessa cidade, que pode estar de uma forma diferente pautada dentro da sociedade em que a gente vive, o que a gente está fazendo por ela? Ou o que a gente está querendo pensar por ela, ou tentar mudar a realidade? Mudar, né? É muito complexo, é realmente muito complexo. E aí a minha pergunta final, a Mafê caiu ou só tirou o vídeo? Eu acho que tá aí, só tá travando. Tá, mas é porque tá travando horrores pra mim. Mas não, é que eu quero só fazer a última perguntinha, só, não sei se alguém quer trazer mais algum comentário, porque, nossa, esse texto é muito impactante. Muito. Mas acho que foi isso que eu tinha notado, principalmente da necropolítica real.
Tá. Então eu vou trazer a pergunta, né? Tá. Ciente de que a felicidade da maioria depende da dor de uma minoria, os membros dessa sociedade ou da nossa sociedade conseguem de fato ser felizes? E o que é a felicidade? Eu tinha um professor, gente, que desde o sexto ano ele falava assim pra mim. Ele era de educação ambiental. Ele falava assim pra mim que enquanto existiu uma pessoa infeliz no mundo, a felicidade plena é totalmente impossível. E acho Dostoiévski. que hoje corre aqui. Uhum. É E acho que eu não, é sério? Eu achei que era dele. Ele fala da lagrimazinha, que uma lagrimazinha de uma criança deslegitimiza qualquer progresso, então é inspirado em Dostoiévski. Digamos que meu professor era leitor de Dostoiévski. Aí era isso. Mas ele falava, e na época eu era muito novinha, né? 11 anos. Mas hoje eu realmente concordo com ele, que, assim, eu acho que, de fato, a felicidade plena não existe para ninguém, porque a infelicidade do outro ainda existe. Né? E você não vai conseguir ser plenamente feliz sabendo que milhares, não, assim, uma minoria, mas que é composta por milhares de pessoas, ainda sofre. E sofrerá, né, conforme a carruagem está andando, ainda vai sofrer um tempo. E morta, pensando, né? E pensando também agora numa minoria, nas nossas minorias, né? Então, por exemplo, nós mulheres, nós somos em quantidade maior, mas a nossa representatividade ainda é minoria, né? É ridícula ainda. Isso, Sim. então é um tipo de sofrimento. As mulheres ainda em graus maiores, né? Que apanham e que sofrem relacionamentos abusivos descaradamente, ou por questões verbais. Então eu acho que ainda é difícil da gente ter a felicidade plena, sabe? Porque pensando em tudo isso que rodeia. Eu concordo, assim, da sua pergunta, TT, eu não acho. Não acho que a gente possa ser feliz. Não sei o que é felicidade, tá? Isso daí eu acho que... Não. Isso daí eu acho que eu não consigo responder. Mas, assim... não aceitar, assim, não é que não aceitar, mas eu acho que enquanto existirem pessoas que sofrem, eu não acho que a gente não sinta culpa, sabe? E também acho que não sentir culpa seria como se fosse uma psicopatia, gente. Não é possível que você não sinta por outra pessoa, sabe? Não é possível que você não olhe para aquela situação e fale, meu Deus. Tem gente que prefere fechar os olhos, né? Sim, com certeza. Eu conheço muitas pessoas que simplesmente também. preferem fechar os olhos. Nossa, olha que pena, que dó, aquele morador. E é muito do que o Gildo falou, né? O imediatismo. A gente olha, rola o feed e aí acabou a nossa parcela de culpa e etc. Mas eu não sei. Eu fico pensando que ao mesmo tempo que eu acho que essas pessoas são maltratadas também pelo sistema, por tudo, eu acho que a gente se maltrata muito, sabe? A gente se desgasta muito em coisas que não fazem a gente felizes. E a gente acha que aquilo é felicidade, mas não é. É que a nossa construção, né? Do capitalismo mesmo que exige isso pra gente. Exatamente. De produzir o tempo todo, de ser alguém, assim, entre aspas, ter um emprego, sabe? Ter um status social, criar uma família. Ter uma família. Tudo. Porque às vezes não é o que de fato nos tornaria felizes, né? Sim, e aí a gente se maltrata a vida inteira para se subordinar a um desejo que a gente nem sabe de onde vem, porque a gente nem sabe quem inventou que isso seria felicidade, sabe? E aí, Malu? Não, Tete, pergunta muito complexa. Muito complexa, é verdade. Eu não sei, Então, eu acho que tem várias variáveis, né, nessa pergunta. Acho que não sei se eu acredito assim nessa felicidade plena de que algum dia a gente conseguiria chegar a esse ideal de felicidade plena. Porque eu acho que o que me faz feliz hoje, talvez não me faça feliz amanhã. Então, qual que é a minha felicidade plena? É a de hoje ou é a de amanhã? Primeiro tem isso. E eu acho também que a gente não é feliz. A gente tem momentos felizes. Sim. Porque na maioria das vezes a gente pode se sentir bem, ou pode ser, uma maioria das vezes, a gente se sente mal. E aí, uma hora ou outra vai ter um momento feliz, ou vai ter um momento péssimo. Mas na maioria das vezes a gente é só ok. Ou ok bom, ou ok mal. Mas... E aí eu acho que depende de tudo isso. Eu não sei se... Eu acho que também depende muito do sistema, né?
Porque a gente é feito para sempre estar insatisfeito com as coisas. Sempre querendo alguma outra coisa, sim. Então pode ser que a gente tenha tudo aquilo que para uma pessoa seja felicidade plena, mas que para a gente não é nenhum décimo da felicidade que a gente poderia ter. Então não sei, eu acho que tem muitas variáveis. Sim. Verdade. Fica a pergunta aí para os nossos Para os ouvintes, Para os nossos seguidores. Nossos seguidores. Respondam nos comentários. Respondam Para nos os comentários, universitários. né? O que é felicidade e se realmente a felicidade depender de uma minoria, ela é de fato felicidade. Sim, que afeta, né, o todo. Então, um beijo para vocês e até semana que vem.